Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Bom, pessoal, hoje nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito da dificuldade que é curar o feminino, por que que isso é tão difícil, vamos compreender também o que é ferir o feminino, o que significa essa ferida no feminino, que existe muitos equívocos aí a respeito disso. Esse vídeo aqui, então, ele é uma continuidade dos vídeos que eu venho fazendo a respeito de matriarcal e patriarcal e do masculino e feminino. Se você não assistiu esses vídeos, dá uma olhada lá, eu vou deixar o link na descrição, porque lá a gente já amplifica bastante, explora bastante esse tema, e é onde eu trago ali, né, as principais características, funções, habilidades de cada um, né, e como isso vai se constelando, né, em cada um, ao que isso serve e por aí vai. E aí, então, pessoal, para começar aqui, né, para dar continuidade nesse processo, vamos compreender então o que é essa ferida do feminino. Então, para entender o que é essa ferida, a gente precisa olhar para essas funções. Então, qual que é o propósito do feminino? Ao que ele serve? Quais são as funções dele? E justamente à medida que isso não é atendido, aí nasce a ferida. Por quê? Porque quando esse feminino ele não tem espaço, quando esse feminino ele não pode exercer realmente a sua função de uma forma normal, positiva, saudável, quando ele realmente não é valorizado, quando ele não pode desenvolver aí as suas habilidades, exercer a sua função realmente, então ele vai ser ferido. Aí ele cai o quê? Para humilhação, para frustração, né? Para o abandono, entende? Isso é ferida do feminino. E aí algumas pessoas caem no equívoco, né? E vai dizer assim, vamos supor, eu ofendi ou agredi uma mulher. Ai, feriu o feminino. Pessoal, não tem nada a ver, ok? Por que não tem nada a ver? Primeiro que a mulher não é o feminino. A mulher é uma representante do feminino, assim como o homem não é o masculino, ele é um representante do masculino. O feminino é muito grande, ele não está presente só no ser humano. Ele está presente nos animais, na natureza de uma forma geral, né? Na terra, na água, no mar, nas aves, nas árvores, enfim, por aí vai. Tá? Então, o feminino ele se apresenta de diversas formas, tá? E de uma forma muito abrangente, assim como o masculino também. E aí não é o fato de ser uma mulher que significa que ela esteja dando, né, esteja priorizando o feminino em si. Existem hoje muitas mulheres que, na verdade, estão com o seu feminino profundamente ferido. O que é o feminino ferido? Elas não dão a devida importância para esse feminino, elas não valorizam o próprio feminino, muitas vezes elas subjugam esse feminino, olha para esse feminino como se fosse algo fraco, frágil, banal, algo submisso, enfim, aí tem um monte de crenças, de percepções envolvidas que vai fazer com que esta pessoa se afaste desse feminino, né? Com que ela coloque o próprio feminino lá para baixo. E quando ela faz isso, o que acontece? Ela exalta o masculino em si e lá fora. Então ela vai fazer essa exaltação e ao mesmo tempo ela vai jogar o feminino para a humilhação. Então, não é o fato de ser uma mulher que ela esteja sendo de fato uma representante do feminino. Tá? Ela pode estar, na verdade, sendo alguém que humilha o feminino e busca ser uma representante do masculino. Inclusive, hoje esse é um problema muito grande social, tá? Onde, na verdade, nós temos poucas mulheres que realmente servem ao feminino, que realmente buscam estar a serviço do feminino,
que então exalta o feminino em si, põe esse feminino num patamar um pouco mais elevado, para que ela possa dar uma função maior aqui, e tome também esse masculino, mas de uma forma também saudável, legal, né? Principalmente toma também aonde? Aqui fora, no marido, nos homens, nesses representantes, né? No trabalho, enfim, várias instâncias aí onde vai estar sendo simbolizada, representada esse masculino. E aí, com isso, é ruim por quê? Porque à medida que você não tem muitas mulheres aí exercendo essa função ao qual elas foram destinadas, né, foi entregue a elas essa missão, então vai ficando o quê? Para um abandono, né, vai ficando é, ferido ali, né, porque isso continua ali sendo humilhado, sendo subjugado. E o que acontece também é que quando você vê uma mulher, por exemplo, com o masculino muito exacerbado, quando ela dá muita vazão, né, ela coloca o masculino com mais importância, então existe aí uma dinâmica normal que vai acontecer, né, porque é polarizado. Então é sempre um movimento de tensão de opostos, tá? A mulher que ela está muito mais aqui numa energia masculina, ela vai automaticamente atrair o quê? Homens sensíveis. Homens com o feminino deles mais exacerbado, tá? E aí aqui começa a ter também uma situação conflitante, porque aí você vê essa mulher, o que dando porrada, muitas vezes humilhando esse homem, né? Que é o famoso homem banana, né? O homem que ele é mais passivo, inclusive sexualmente ele acaba ficando quase que um assexuado. E aí toda vez que ela vai, dá porrada, humilha, né? Você é um bosta, você não presta, você é mole, você... Ela está fazendo justamente esse processo de humilhação do feminino, né? Humilhando também o feminino, ferindo o feminino. Então é uma dinâmica muito complexa, né? Por isso que não é muito fácil curar o feminino. E amplificando ainda mais isso que nós estamos falando aqui, eu vou trazer, por exemplo, um outro exemplo, uma outra dinâmica que acontece, no dia a dia dentro do coletivo. Então, conforme eu falei no outro vídeo, a questão da escola, né? Então, o que o feminino, né, representa? Então, ele representa o acolher, né? Quais são as funções dele, né? Acolher, nutrir, é, preservação da vida, proteção e preservação da vida. Então, ele vai olhar sempre para o conforto, para o aconchego, em criar espaço, ambiente onde a vida possa se desenvolver de uma forma saudável, tá? De uma forma harmoniosa. Ele é aquele que vai trazer a consideração, considerar através do olhar, do cuidado. Então, ele vai permitir que as pessoas vão desenvolver as suas habilidades com valoração, ele vai trazer essa consideração das suas habilidades, do seu valor enquanto indivíduo, da sua beleza, enfim, ele vai trazer, né, todo esse movimento. E aí então, o que acontece? Imagina lá numa escola. Então lá na escola o feminino ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar olhando para uma sala confortável, pintadinha, bonitinha, arrumadinha. Se for uma sala para criança, vai estar lá cheio de desenho, né, toda coloridinha, bonitinha, carteiras confortáveis, os alunos com uniforme bonitinho, bem vestidos, um local adequado, né, de piso, o professor bem cuidado, bem valorizado, com recursos para ele desenvolver o trabalho dele, lousa, data show, uma mesa para ele bacana, com uma cadeira, né, para ele estar confortável também, entende? Banheiros limpos, higienizados, bebedouros ali espalhado, quadra, parquinho,
alimentação dos alunos, do professor, de toda a equipe que compõe ali, né? Então o feminino ele vai estar olhando isso, ele vai estar olhando para tudo isso que vai proporcionar um ambiente acolhedor, saudável, com todos os recursos para que a vida se desenvolva, para que ela se desenvolva plenamente. E aí que é preciso entender que seria, ou como que a gente fere o feminino muito fácil. Então você tem ali um aluno, aí esse aluno de repente dá rebeldia nele ali, ele vai, picha, rabisca toda a parede ali. O que ele feriu agora? Ele feriu o que aí? Feminino. Ele acabou de ferir o feminino. Por quê? Porque ele acabou de cometer um ato de agressão, né, de bagunçar, sujar um espaço coletivo, daquilo que traz o bem-estar para todos. Ele vai lá e chuta o bebedouro, quebra lá, faz. Ele acabou de ferir quem? Feminino. Por quê? Porque o feminino está olhando para esse bem-estar. O bebedouro está lá para atender a todos, inclusive a água, a fonte da vida, né? A água ela tem a ver também com esse processo de nutrir. Feriu o feminino. Ele vai lá, tem um aluno ou uma aluna que quer ser o bambambam ali, ficar apavorando os outros alunos, cometendo bullying, é agressivo. Ele está ferindo quem? Ferindo o feminino. Então o que acontece, pessoal? Toda vez que eu tiver uma ação, que nessa ação eu vá criar num indivíduo ou num grupo essa sensação de insegurança, de medo, de desproteção, eu estou ferindo o feminino. O feminino foi ferido aí. Então quando você vê aí uma pessoa que ela vai lá dizendo que está participando, né, de um ato democrático aí, né, que está simplesmente se expressando e vai lá, arrebenta ônibus, quebra vidraça de prédio, sai chutando lixeira, pichando. Então essa pessoa agora ela está profundamente ferindo o feminino. Ela só feriu o feminino. Está ferindo o feminino o tempo todo. Entende como então é difícil curar o feminino? Aonde entra então o masculino? Justamente o masculino ele vem para preservar, para proteger esse ambiente. Não é à toa que todo o homem que realmente representa o masculino desde tempos distantes, aí desde lá antepassados, muito, muito lá atrás, ele sempre vai ter aquele olhar para a mulher de cuidado, de proteção, né? De, sabe, preservar o espaço, o ambiente para ela. E mais do que isso, criar recurso para ela. Criar o tempo todo recurso para ela. Então é preciso também nesse sentido parar com um monte de besteira, de baboseira que é dita. E hoje está muito perigosa a atitude dentro da sociedade e de movimentos aí que acabam prejudicando muito a percepção das pessoas e só desorganizando a sociedade cada vez mais, instaurando confusão, instaurando medo, instaurando insegurança e só ferindo o que? O feminino. Então, quando você pega lá na escola, o menino foi lá e pichou parede, rasgou lá os adesivos, quebrou o bebedouro, quem tem que entrar agora aí? O masculino. Em função do quê? De dar manutenção e preservar o feminino, esse ambiente. Por quê? Porque você tem que preservar esse espaço que a vida se desenvolve. Então o masculino ele vai entrar aí e vai botar limite,
regra, ordem. Então ele vai pegar e vai punir. E punir também é uma forma de ensinar. Aí tem muita gente aí que vai dizer, ai, nossa, mas coisa que não funciona, antiga, punição e tal. Desculpa, você está muito equivocado, tá? E é preciso sim, tem que botar limite. E ensinar é um processo muito difícil. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, lá no final, se você gostar, dá a tua curtida aí e se inscreva, porque eu vou daqui, a partir desse, eu vou gravar uma série de outros vídeos onde eu vou falar por que toda educação é um processo de repressão, onde eu vou falar por que desenvolver consciência, crescer é um processo doloroso, difícil. A gente vai entender isso psiquicamente, por que é doloroso, que é difícil, como que isso ocorre, tá? E fora outros vídeos que eu vou trazer aí para aprofundar, amplificar muitas coisas aí, para que a gente possa também debater, e aí você também pode contribuir com os seus comentários aí, tá? E esses vídeos todos que eu faço, eu não faço a partir de alguém que foi lá e deu um Google alguma coisa, ou que só leu livros, né? Eu falo quanto profissional da área que atende e que vê as coisas e que é um processo também científico, tá? De você olhar, de você perceber esses movimentos nos outros, nas famílias, em si mesmo, na própria família, e você entender toda essa dinâmica, tá? É muito palpável, ok? Então, voltando aí, pessoal, né? Um exemplo muito simples. Você pega, tá? Quem está acostumado, por exemplo, a andar de metrô, vai entender o que eu digo, né? Então, você entra no metrô, tem uma gravação lá, né? E a gravação diz lá, por favor, mantenha, não fique parado nas portas, né? Libere a passagem de entrada e saída, para que você não prejudique, né? Não crie aí nenhum tipo de dificuldade na entrada e saída dos passageiros. E você vê que assim, aquela mensagem ela é passada toda hora ali, é sequencial e está falando e está falando. Aí você vai no metrô, a pessoa ela ouve, ela usa o metrô todo dia, é um adulto, ele escuta aquela mensagem todo dia, N vezes, e o que ele faz? Ele fica exatamente lá atrapalhando na porta e prejudicando a passagem, a entrada e saída. E aí? Então, é muito claro que o processo, por mais educado que seja, por mais repetitivo que seja, ele funciona em questão da pessoa se ligar, se tocar, sabe? E ter uma conduta mais consciente, mais do pensamento coletivo. Então, é diferente quando você às vezes vai, explica, fala uma vez, ok, então ó, agora você está consciente, você já sabe, já te falei educadamente, expliquei e tal. Então daqui para frente, se você fizer, haverá uma punição, ok? Beleza? Ah, não, por que não? Você não está consciente? Você já não sabe? Então você vai fazer de propósito, é isso? Então agora você está fazendo consciente. E aí, pessoal, existe uma diferença, tá? Quando eu faço algo inconsciente, é uma coisa, tá? É uma coisa. E quando eu faço uma coisa consciente? Então, uma coisa é eu prejudicar alguém inconscientemente, outra coisa é já prejudicar consciente. Isso é premeditação, tá? Então, quando é esse ato já consciente, que é premeditado, ou ele é consciente, então você já está assumindo responsabilidade pelo que você está fazendo,
Então, por que não caberia aí, de fato, punição? Entende? Então, a gente tem que ver até que ponto nós realmente estamos, né, preparados para uma liberdade aí demasiada. A gente sabe realmente lidar com liberdade? A gente sabe realmente respeitar os espaços? A gente sabe realmente respeitar o coletivo? Será que se a gente tirar aí, por exemplo, multas de trânsito, ou se a gente tirar qualquer tipo de punição, as pessoas vão ter uma conduta melhor? Será realmente? Então é isso que precisa se ver, tá? Com seriedade, com responsabilidade. E é, aí que vai entrar o papel desse masculino, no sentido que ele vai olhar o que é necessário, eficaz e eficiente para preservar o coletivo. É, sempre de que forma? Para que a vida possa se desenvolver, ok? Então, o cara sai aí que nem louco de carro, atropela alguém, ele feriu o feminino, tá? Ele feriu o feminino aí. Por quê? Porque ele fere o princípio da vida. Né? Ele está criando medo, ele tirou um ente de uma família, de outras pessoas. Ele acabou de ferir o feminino. Então, você não tem um masculino para chegar e botar, então, ordem, uma lei, para punir aí, ele não vai estar olhando para dar manutenção naquilo que vem para preservar a vida. Essa é uma das funções dele. Ele precisa cumprir e desenvolver essa função. Então vocês percebem como não é fácil curar o feminino? Por que também não é fácil curar o feminino? Por causa disso, por questão de imaturidade, irresponsabilidade, inconsequência. Então, em geral, as pessoas são muito inconsequentes e irresponsáveis. Desde jogar lixo no chão, ir na praia e destruir tudo, deixar tudo sujo, bagunçado, corrupção. Então, você tem aí, a pessoa vai lá e desvia dinheiro da saúde ou da merenda escolar. Quem que ele feriu? Feminino. Feriu o feminino. Ele está desviando recurso, tá? Que é destinado para cuidar das pessoas lá na saúde ou para escola, para atender essa demanda social de educação e tal, para outras coisas, né, pessoais, para atender às vezes um pequeno grupo ali, né? Então está ferindo o feminino. Percebe como é muito grande? Muita coisa hoje está afetando e ferindo o feminino. Então, para a gente deixar de ferir o feminino, a gente precisa realmente trabalhar seriamente, tá, no combate do quê? De acabar realmente com corrupção, de realmente ter uma consciência ecológica maior. Para de sujar as coisas, para de jogar lixo na rua, na praia, para com isso, tá? Se você realmente se preocupa em ajudar a curar o feminino, não só em você, mas no planeta, ok? Para de ter atitudes revolucionárias aí, tá? De ficar querendo quebrar tudo, ou mexer com a religião dos outros, ou ofender de alguma forma, sabe? De ficar instaurando, na verdade, medo, insegurança. Então, veja que quando a criminalidade aumenta, ou quando acontece crimes, por exemplo, como a corrupção, e nada de fato é feito, olha como fica esse sentimento nas pessoas de abandono. Abandono por quem? Do Estado.
esse sentimento de insegurança, de impotência. E o que é isso? É esse movimento de ver o feminino ferido, e esse ambiente que era da preservação da vida para que a vida se desenvolva, ele está sendo destruído, ele está sendo profundamente contaminado. E não tem um masculino ali, então, um masculino saudável, um masculino tomado pelo lado luz, para poder estabelecer isso, essa regra, essa ordem, dar essa manutenção, para que se olhe para isso, entenda, e não deixe impune. E traga realmente a manutenção para isso. Então, uma outra coisa, tá, que é importante esclarecer também, para que a gente possa compreender, né? Então, à medida que a mulher ela não cumpre a função de ser representante do feminino, ela contribui para desorganizar a sociedade como um todo. À medida que o homem também não toma o seu lugar como representante do masculino, exerce isso, ele também contribui para desorganizar a sociedade, tá? Ou a sua família, por aí vai. E o que acontece, né? Por mais que a psique ela seja sábia, né? Por mais que tenha essa consciência universal, que tem uma sabedoria muito grande, ele tentar até compensar. Então, um homem que ele vai lá tomar demais o feminino. Então, vai ter do outro lado uma mulher que vai tomar demais o masculino. Para quê? Para procurar equilibrar, tá? E isso não tem como, também vai desorganizando aí de alguma forma. Por quê? Porque fica sempre muito em disputa. E isso é terrível. Então, a mulher que ela não olha para o homem com respeito, com carinho, não reconhece a grandeza, a importância, a contribuição do masculino, ela vai fazer o que? Atacá-lo, né? Ou ela vai entrar numa disputa e nessa disputa vai ferir, porque vai humilhar, vai jogar para abandono, vai criar angústia, e por aí vai. A mesma coisa o homem que não reconhece a função do feminino, a importância dele, que não traz essa valorização, isso é muito ruim, tá? Os dois têm um lado positivo e negativo, tá? O feminino ele também tem um aspecto dele sombrio, que corrompe, que é prejudicial, tudo, assim como o masculino também o tem. E aí, pessoal, para a gente então seguir compreender aí, existe uma diferença, uma questão biológica, tá? Então, a biologia também está em função disso. A biologia também está em função dos aspectos, funções, características do masculino e feminino, ok? Então, eu, homem, tenho uma biologia, tá, adequada para a energia masculina, que é uma energia muito agressiva. Ai, essa agressividade, porque o masculino destrói tudo, é poder, é controle. Baboseira, tá? Tem nada a ver. Sim, tem um aspecto sombrio do masculino, que às vezes tem a ver com agressividade no sentido mais agressivo mesmo, ou de poder e controle, sim, mas esse aspecto sombra, tá? A gente está falando do aspecto principal, o aspecto luz dele, aquilo que ele tem como função principal realmente. Por isso que é importante então as pessoas irem para terapia, ir fazer análise, procurar estudar e se envolver, porque depois de adulto é até mais difícil. Então você vai precisar de um processo, tá? Para você poder reorganizar, curar essas coisas em você, organizar isso em você, ok? Então, por quê? Porque isso também não é ensinado desde criança, a essas funções, a organizar isso às vezes de uma forma mais saudável, tá? Então, o que é essa agressividade que eu estou falando? É a agressividade que o masculino tem de explorador, de ir para o mundo. O masculino, ele é um explorador da sua natureza. Ele é aquele que sai da caverna mesmo. Então ele vai subir montanha, ele vai para o fundo do mar, ele vai explorar a caverna, ele vai para o deserto, ele vai para a lua, ele quer ir para Marte.
ele é um explorador nato. E aí, também um outro equívoco, né, que em geral as mulheres tendem a achar que elas muito que dão a vida, né, porque a maternidade, eu coloco a vida em risco e tal. O homem coloca a vida dele em risco o tempo todo, desde que o mundo é mundo. Então o homem tá nessa representação do masculino, que é esse que é essa energia agressiva do masculino, essa energia ele está sempre indo para fora. E aí, lá atrás, o papai Freud, então ele vai dizer, a mulher tem inveja do falo, pênis do homem. Aí teve muitas mulheres que se irritaram com isso, inclusive autoras que foram escrever que isso era absurdo e tal, porque não compreenderam o que ele quis dizer, a simbologia disso. Então o que é o falo do homem? É essa seta realmente que aponta para fora, para o mundo. É esse falo que simbolicamente ele representa o quê? Essa força, essa parte racional, lógica, representa essa semente que ele planta onde ele vai para germinar tudo. Tá? Então, ele vai lá, planta através do pensamento dele, nasce a filosofia, nasce a psicologia, nasce a psicanálise, a medicina, a engenharia, a matemática, a física, o carro, o avião, o helicóptero. O masculino é isso. Ele representa essa semente que ele está plantando, essa exploração, essa coisa de explorar. Então ele quer saber como que é o fundo do mar. Ele vai criar uma tecnologia para ir lá para o fundo do mar. Ele quer saber como que é a Lua, ele quer explorar a Lua. Ele vai criar um foguete, uma tecnologia para ir para a Lua. Isso é o masculino. Também, né? Essa é uma das funções, um dos movimentos dele. E aí ele põe a vida dele em risco. Ele põe a vida dele em risco que vai explodir não sei quantos protótipos até ele acertar, para ir para a Lua, ou para ir para o fundo do mar, ou para escalar a montanha, vai morrer gente, ele vai... Entende? Para explorar continentes, os primeiros barcos para ir para o mar, virar navio e desenvolver tecnologias submarinos e a própria profissões, a própria medicina, né? Quantos não se colocaram em prol disso, de através de pesquisas injetar em si mesmo as próprias experiências, de se colocar ali, né? Então o homem ele bota a vida dele em risco o tempo todo em prol desse desenvolvimento também, desse processo de desenvolvimento social, de evolução, daquilo que ele está a serviço ali. Tá? E é isso que é importante, então, as mulheres nesse sentido também entender, até para poder talvez ressignificar esse olhar pro masculino, pro homem. Ok? Então, aí que tá, né? Então a minha biologia ela está adaptada para essa energia. Por isso que eu tenho bastante testosterona, por isso que eu tenho uma musculatura mais forte, por isso que eu tenho ossos mais largos, mais fortes, por isso que eu tenho uma estrutura para isso. Porque eu vou escalar, eu vou subir montanha, eu vou, sabe, entrar em caverna, eu vou andar quilômetros, eu vou matar bicho grande, vou sair arrastando. Eu tô no meio da mata com dor de dente, eu vou catar o alicate e vou arrancar o dente ali, entender? Essa agressividade também nesse sentido. Né? Esse impulso mesmo agressivo de eu ir para a vida, de eu explorar, de eu ir atrás, de eu querer criar um foguete para ir lá para a Lua, para Marte. Se eu não tenho isso, não faz. Não tem como fazer. Então aí é que está. Essa agressividade ela é fundamental, ela é importantíssima para que as coisas se desenvolvam. Porque senão não sai, não desenvolve. O problema é o quê? Essa agressividade mal direcionada. Que ela não está de fato a serviço, a propósito de algo benéfico, bom, legal. Ela está cumprindo uma função bacana. Esse é o problema. Tá? E aí que você vê justamente o que a mulher ela tem a biologia
adequada pro feminino. Por isso que ela tem um útero, esse útero que acolhe. Acolhe o quê? Essa semente. Para quê? Para gerar a vida. Então, pessoal, onde a vida começa? Agora vai ter efeito polêmico, mas é muito simples, tá? Então é só você olhar para o aspecto científico, biológico, você olhar para o real e a gente olhar as coisas como realmente são. Ponto. Então, onde a vida começa? Começa no homem ou na mulher? Ela começa lá na barriga da minha mãe. Não é na barriga da tua mãe. Toda a vida, eu, você e todo mundo saímos do pai e fomos em direção à mãe. Tá? Você saiu do teu pai e você foi para tua mãe. Aí sim, entende? Masculino, a semente. A semente. O feminino é essa terra que acolhe. É esse mar que acolhe. Por isso que o feminino é esse acolher. Acolher para que a vida possa crescer e se desenvolver. E aí um serve ao outro, tá? Por quê? Não adianta eu ter semente e não ter onde colocar essa semente num ambiente que vai acolhê-la e vai dar nutrientes para ela, e vai nutri-la, proteger e preservá-la para que ela possa crescer, se desenvolver. Não adianta, eu posso ter um monte de semente. Da mesma forma que não adianta eu ter, por exemplo, um monte de terra, ter hectares de terra, e uma terra, por exemplo, estéril, que não tem nenhuma semente foi plantada ali. Tá? Então é só terra. Se não tiver uma semente para plantar lá, só vai ser terra. Tá? Não vai dar nada. Ponto. Entende o que é o feminino? Então, por isso que o feminino é esse acolher, preservar, nutrir, o cuidar da vida nesse sentido. Tá? Por isso que a biologia da mulher, os seios, o útero, ela tem o corpo, ela tem toda a estrutura para atender a esta função. A natureza é perfeita. Ponto. Perfeitinha a natureza aí. Tá? E aí, o que acontece? Olha o perigo que é quando isso se desorganiza. Porque aí vai ter um movimento interno de tentar matar essa parte biológica. Vai querer prejudicar e se reorganizar a nossa biologia. Então a mulher, tá? Que ela não toma o feminino, ela não cumpre a função do feminino, ela está ferindo o feminino. Não cumprir a função do feminino, ferir o feminino. Ferir o feminino, vou exaltar o masculino em mim. Nessa exaltação do masculino, eu vou querer ir lá disputar. Então eu vou começar a imitar o homem. Então eu vou querer imitar de fato o homem. Imitar através de gestos, de profissões, de atitude, de comportamento, de forma de me vestir, tudo. Vou começar a imitar. E aí já começa a tragédia aí, tá? E o que vai acontecer? No decorrer desse processo, vai começar a ter um efeito interno biológico que vai mostrar para você que esse feminino ele está sendo sufocado, está matando já, ele não está mais ferido, já está matando ele em você. Então quando você começa a desenvolver câncer de mama, quando você começa a desenvolver várias, né, qualquer tipo de doença aí que pega o teu útero, teus ovários, trompas, porque vai pegar justamente os órgãos que estão biologicamente a serviço do feminino. Então já está mostrando que você está matando o seu feminino, que você não está atendendo ao propósito. A mesma coisa com o homem. Então o homem que não dá atenção, não atende à função do masculino, fere o masculino, começa a dar mais atenção para o feminino, vai começar a prejudicar também através de órgãos. Então o homem vai começar às vezes a ficar assexuado, às vezes ter problema de impotência, câncer no testículo, enfim, ele vai começar até biologicamente, começar a desenvolver mais traços femininos, vai começar a desenvolver até questões que é muito mais da mulher, né? Celulite, às vezes até as estrias, ficar
com o corpo mais redondinho um pouco aqui e ali, ficar começar a desenvolver um pouco mais seio assim. Então ele vai começar também a matar os aspectos do masculino e movimentar, trazer um pouco mais uma alteração biológica aí para o feminino. Isso é muito sério, muito profundo, tá? Para você fazer essa análise com você, observar isso, que você vai ver que aí não tem nenhuma loucura. Loucura é a gente inverter as coisas, tá? Aí é uma alucinação realmente quando a gente começa a inverter os papéis, sair e desorganizar tudo. Então a gente tem que entender que cada um tem o seu lugar, cada macaco no seu galho, tá? É, assista o vídeo que eu vou falar sobre educação, que é muito importante, onde lá a gente vai entender quantas crenças e quantas coisas que se falam por aí que acaba sendo muito prejudicial e cria muito equívoco para as pessoas e desorganiza cada vez mais. E isso leva o que? As pessoas cada vez mais a adoecerem, a desenvolver ansiedade, angústia, depressão, a ficarem muito infantilizadas, a desenvolver histeria, por aí vai, tá? Então dá uma assistidinha lá nesse vídeo aí que eu acho que vai ser legal para você também. É preciso se compreender que existe uma diferença também, né, de eu enquanto homem estar nesse masculino, mas de uma forma sombria, tomando pelo aspecto negativo, para corromper, para destruir, para usar a minha essa agressividade, empregá-la de uma forma destrutiva. Da mesma forma a mulher. Uma coisa é a mulher que ela está no feminino de uma forma a atender às funções saudável, de uma forma positiva, legal e tal. Outra coisa ela está no aspecto que sombrio do feminino, buscando corromper, buscando obter também controle, poder, né, e atingir algumas metas aí egóicas, né, submetendo o seu feminino a isso, né, através de sedução, enfim, sexo como forma de corrupção e por aí vai, ok? Então isso também é importante compreender até que ponto eu estou neste masculino atendendo realmente as funções dele no aspecto luz, no aspecto saudável, no aspecto bacana, assim como a mulher que ela também está nesse feminino no aspecto luz, saudável, bacana. Uma outra coisa que é importante trazer nesse vídeo aqui é justamente em se entender a importância de cada coisa, tá? Então, o feminino ele é muito importante na função dele e é uma pena que grande parte das mulheres não estejam atendendo essa função por justamente ficar recriminando a própria função do feminino como se fosse uma coisa banal, como se fosse uma coisa muito, muito ruim. Olha para o masculino como se fosse uma coisa muito melhor aí, né? E acaba ferindo mais e prejudicando isso. Então, o que acontece? Todos nós já nascemos numa luta profunda pela sobrevivência, tá? É um movimento já desse masculino. Não é à toa que você sai do pai e vai para a mãe. Então, quando você saiu do seu pai, você já iniciou uma disputa com outros milhões de espermatozoides aí. Já foi uma luta. Quem vai ganhar? É uma competição. Você já nasce nessa competição. E a grande verdade é que, em geral, um só pode ganhar, entre milhões ali. Aqueles que não conseguirem chegar lá para fecundar o óvulo, acabou a vida para eles. A vida durou ali segundos, minutos, entende? E você então venceu uma primeira batalha, foi só a primeira.
Porque depois você vai continuar travando a batalha dentro desse útero para poder sobreviver e vir à vida. Chegou na vida, né? Já tem a batalha até no parto, tá? Veio para cá, todo dia você vai estar numa batalha constante pela sobrevivência, pela vida. E não é só você, todo ser vivo tem que lutar pela vida diariamente. O pernilongo aí da tua casa, ele tem que lutar todo dia para se manter vivo, para sobreviver. Uma célula, ela luta para sobreviver. Um vírus está na luta pela sobrevivência, né? Um pássaro, um macaco lá na floresta, um peixe lá no mar. Essa é a história da vida, é a luta pela sobrevivência. E o que melhora isso? É justamente o feminino, o acolhimento. Então é justamente esse espaço que vem procurar acolher para minimizar essa luta, essa batalha. Para minimizar. O que está acontecendo hoje? Estão justamente ferindo cada vez mais o feminino e criando cada vez mais disputa. E as mulheres também entrando nessa. Disputa no mercado, sem executiva, e é isso aí, é venda, é compra, é faz, e você tem que fazer, você tem que ir meta. Estão conseguindo entender? Para um pouquinho. Faça uma reflexão sobre isso. Veja se realmente não está faltando feminino em você, na sua vida. Veja, principalmente você que está assistindo esse vídeo, se você for mulher, veja se você realmente está atendendo à função do feminino, ao propósito do feminino. Não adianta você querer empurrar isso para o homem, tá? Porque não é legal isso, querer inverter os papéis aí. Chegar para o homem e falar, vamos trocar, tá? Você atende a função do feminino e do masculino. Mas por que não funciona? Porque a biologia também não está em função disso. A minha biologia não está em função desse feminino, como a biologia da mulher não está em função desse masculino. Então os dois vão adoecer, vai ser terrível. E como é que faz? Não é à toa que nós temos profissões que estão mais alinhadas com os propósitos, com as funções do feminino, para dar vazão, para atender essas necessidades do feminino, esse propósito do feminino. Assim como nós temos outras profissões que estão mais alinhadas em atender às funções e ao propósito do masculino. Justamente aí que é legal também você olhar se de repente a profissão que você está, de fato, é uma profissão que atende ao propósito deste feminino ou deste masculino. Para que aí sim você possa não só ter uma realização nesse aspecto ao qual você exerce uma função importante aí, que você pode permitir dar a vazão para isso, como também ajudar a curar isso, como um representante ou uma representante. Espero que esse vídeo realmente ajude, contribua de alguma forma. Deixe os seus comentários aí, sugestões para próximos vídeos, ok? Agradeço muito aí o seu tempo, a sua atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.